Olá, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. E quem pensa em trocar de celular ou comprar eletrônicos no fim do ano, é bom guardar um dinheirinho a mais. Os aparelhos vão ficar mais caros. O governo vai voltar a cobrar impostos em cima desses produtos. Depois de 10 anos sem a cobrança do PIS/COFINS, o tributo volta a incidir sobre produtos eletrônicos como computadores, tablets, aparelhos celulares, modems e roteadores. O tributo havia sido zerado pelo Programa de Inclusão Digital, criado em 2005. A medida começa a valer no dia 1º de dezembro, a poucas semanas do Natal. Vai retrair o mercado mais ainda, vai encarecer e retrair. Hoje a informática não é produto supérfluo, é produto de necessidade. Não tem pessoas hoje que não usam um computador como instrumento de trabalho. O estudante, todos eles, os smartphones são usados como instrumento de trabalho. O consumidor desse tipo de produto já começa a ficar preocupado com as alterações nos preços. Uma das estratégias de Iago, que costuma investir nessas tecnologias, é economizar mais para poder adquirir os eletrônicos. Vamos ter que segurar mais um pouco, comprar menos e dividir mais. O setor de bens de informática faturou 18,5 bilhões de reais em 2014. Mas mesmo antes da divulgação do aumento dos tributos, já havia uma previsão de queda no setor de 15% para o segundo semestre deste ano. Agora, com o aumento, é possível que essa queda chegue até 25%. As vendas de celulares no primeiro semestre de 2015 já caíram em 17% em relação ao mesmo período do ano anterior. As alíquotas são de 3,5% ou 9,25%. O Ministério Público Federal lançou uma campanha com 10 medidas contra a corrupção. A promessa é recolher assinaturas em todo o país e encaminhá-las ao Congresso Nacional para que as medidas sejam votadas. Já faz tempo que o tema virou assunto obrigatório para grande parte da população pelo país. Com tantos escândalos, os brasileiros conhecem muito bem a palavra corrupção. Corrupção é roubalheira, né? Tudo que é feito debaixo dos panos que possa prevalecer a um interesse próprio sem ser comum, eu acho que pode ser considerado corrupção. Para muitos parece algo distante, presente apenas nas esferas políticas. Será? O profissional liberal pode fazer uma consulta, um advogado, um médico, por exemplo, e na hora de divulgar o valor da consulta, pergunta para o paciente se aquilo ali é com ou sem recibo, por exemplo. Então também pode-se acabar sonegando. Tem pessoas que acusam esse ou aquele governo, por exemplo, de caixador de campanha, mas comprou a carteira de habilitação. E quem é mais atento sabe que uma proposta indecente pode acontecer em qualquer lugar. Já pensou em trocar o time de futebol por dinheiro? Nem 1.000. Não muda, não? Não, mudo não, pô. É louco. Se eu te der R$200, você muda de time e torce pro Corinthians, por exemplo? Não. E se entre os torcedores ninguém admite ser corrompido, em outras áreas a situação é bem diferente. Tanto que desde janeiro de 2014 entrou em vigor a chamada Lei Anticorrupção, que até agora só foi regulamentada no estado de São Paulo. Os municípios também devem fazê-lo, e os municípios, alguns já o fizeram, mas a maioria, especialmente os menores, tem dificuldade. É um conjunto de participantes muito importantes, fez um trabalho acurado, super bem feito, regulamentando a lei federal, um modelo para o Brasil inteiro. Segundo a Organização das Nações Unidas, estima-se que no Brasil a corrupção seja responsável pelo desvio de aproximadamente 200 bilhões de reais ao ano. Para acabar com esse círculo vicioso, o Ministério Público Federal lançou uma campanha com medidas para coibir ações que envolvam o desvio de dinheiro público e atos de improbidade administrativa. Para o Procurador da República, que também é coordenador da Força-Tarefa na Operação Lava Jato, a corrupção só pode ser combatida com penas mais severas e uma justiça eficiente. Se a alternativa no Brasil é impunidade, por que é que o réu vai fazer um acordo de colaboração em que ele vai reconhecer culpa, vai ter que devolver o dinheiro que ele desviou dos cofres públicos e ainda por cima vai fornecer informações e provas sobre crimes em que ele praticou e que você conhecia? Não existe razão para isso. O ponto é, se nós tivermos um sistema funcional e não disfuncional, um sistema de justiça criminal eficiente que funcione bem,
Em outros casos, a alternativa não vai ser igualmente a impunidade. O cientista político concorda e acrescenta: os brasileiros precisam se mobilizar mais. Basta começar pelo quintal de casa. A gente viu que recentemente, em alguns municípios, os vereadores reajustaram seus próprios salários. E houve manifestação da população que acompanhou a sessão, protestou, e os vereadores foram forçados a recuar e revogaram aquele reajuste que eles consideram para eles mesmos. Mas isso é mais uma exceção que apenas comprova a regra, né? Tem muita corrupção, sim, nos municípios, nos governos estaduais, e seria necessário que a população também se manifestasse de uma maneira equilibrada, inclusive, né? Cada um precisa fazer a sua parte, né? Mas mudando de assunto, todo mundo sabe que nunca é tarde para aprender. Por isso, um grupo de pessoas com mais de 60 anos decidiu estudar um novo idioma. E além de participar de aulas aqui no Brasil, também fazem intercâmbios em outros países. – 72 anos e muita disposição para estudar a língua de que mais gosta, o francês. Mas a dona Roneide ainda saiu da capital paulista para fazer intercâmbio em Montreal, no Canadá, e em Paris, na França. Na família que nós ficamos, tinha intercambistas que estavam estudando francês e que estavam estudando inglês. Então, os donos da casa falavam francês, falavam inglês, e como a maioria das pessoas fala inglês, a gente acabava usando mais o inglês. A Lolita mora em São Paulo, nasceu na Tunísia, os pais dela são espanhóis, mas a cidade de que mais aprecia é Paris. E ela não teve dúvida, decidiu fazer um intercâmbio com a amiga Roneide na França. Meus pais casaram em Toulouse, no sul da França, e a primeira vez que eu pude viajar para lá, eu quis fazer todo o trajeto onde eles moraram, onde eles casaram. Então, alugamos um carro e visitamos bastantes lugares da França. Eu tenho paixão mesmo, exagero, mas tenho. Conhecer novos lugares, praticar idiomas. Na época da Copa do Mundo, era comum nós vermos na cidade de São Paulo pessoas de vários países, visitando um dos mais belos cartões postais que nós temos, que é a Avenida Paulista. Mas com os brasileiros acontece a mesma coisa. Só que às vezes não dá tempo de a gente realizar este sonho até os 50, 60 anos. Você imagina conhecer a cidade onde nasceu Shakespeare, no interior da Inglaterra. Por isso, hoje é bem comum um estilo de intercâmbio que une o turismo também, mas especialmente para a terceira idade ou a melhor idade. O mais interessante da terceira idade também é a questão do tempo, eles têm bastante tempo livre. O que a gente percebe muito é que o idoso, né, ele tem um interesse em frequentar o mesmo ambiente que o jovem. Ele quer ter essa troca, né? Então, justamente ele se abre para novas culturas, para esse novo aprendizado e também para ter essa troca cultural, não só com o país nativo que ele está indo estudar, mas principalmente com outras culturas, né? A preparação é fundamental, principalmente aprender o idioma do país para onde se quer ir. E como seria uma sala de aula de francês com estas simpáticas meninas? Elas se envolvem bastante mesmo, elas amam estudar francês. E acho que por estar uma outra etapa da vida, né, o comprometimento delas é 100%. Elas se envolvem, elas fazem todos os exercícios, todas as atividades, elas fazem mais, elas pesquisam antes. Então a aula flui, é uma delícia. É isso, a vontade de aprender. Sueli conta que passou maus bocados tentando entender e se expressar na França. Aos 62 anos, sente que está na melhor idade para praticar o idioma e programar novas viagens. O futuro, eu penso até em fazer algum trabalho voluntário. Tipo, está chegando tantos imigrantes aqui no Brasil, né? E muitos falam francês. A minha intenção um dia é estar trabalhando com essas pessoas.
intervalo e voltamos já já. Estamos de volta e vamos falar sobre educação. Nos dias 24 e 25 de outubro acontecem as provas do Enem e nos cursinhos de todo o país os estudantes já se preparam. São muitas as expectativas desses e de tantos outros jovens para ingressar na vida acadêmica. Muito nervosa, né? Apreensiva, porque é uma coisa que vai mudar a sua vida, né? E você se sente muito nervosa, você quer se dar o melhor para que você consiga passar e consiga fazer o curso que você deseja. Neste ano serão 7.700.000 candidatos, 11% menos que no ano passado. O jovem ele precisa ter estímulo, ele precisa ter tranquilidade, ele não pode ter uma obrigação, porque quando você vê um vestibular como o da FUVEST, são 170 mil pessoas para 11 mil vagas, quando você vê um exame como o Enem, são, no ano passado, 8 milhões, se não me engano, de inscritos, né, para algumas poucas dezenas de milhares de vagas, então não é justo pressionar alguém tanto pela obrigação de passar só porque ela está estudando, porque tantas outras pessoas também estão passando e infelizmente não tem vaga para todo mundo. As funções do Enem vão além da avaliação dos estudantes que concluíram o ensino médio e da substituição dos vestibulares no acesso às instituições federais de ensino superior. Eu quero fazer relações internacionais, então acredito que cultura, muita coisa vai mudar na minha vida. Por isso, a prova é um momento importante na vida escolar desses jovens alunos. É importante daqui em diante ele fazer um cronograma de estudos para ele identificar de hoje até uma semana antes de começarem, né, os preparativos do vestibular, ele se preparar e identificar quantas horas ele tem diariamente e semanalmente. A partir desse tempo que ele tiver disponível, aí sim ele começar a organizar quais áreas e como ele vai estudar. O simulado é uma maneira de testar o aluno por ser uma situação mais próxima da realidade, da prova em si. E o Enem deste ano tem 90 questões em cada dia, são 2 dias, mais a redação. É difícil você administrar o tempo para realizar os exercícios. Geralmente eu começo com humanas, que é a mais difícil, e deixo as exatas para depois, já que eu tenho mais facilidade. Tornar esse conhecimento atraente para o jovem, ainda mais numa época em que a tecnologia toma muito tempo dele, está acostumado à internet, à TV a cabo, a cinemas 3D, entre outras coisas, de repente ficar sentado numa sala de aula, com uma lousa e alguém falando por horas, não parece ser uma das coisas mais atraentes. Então é um desafio para ele, né, conseguir se concentrar, e é um desafio para a gente tentar, tanto dessa maneira tradicional, como também através de outros recursos, não é, conscientizá-lo e fazer com que esse conhecimento chegue a ele como deve se chegar, né? Mas o que fazer para evitar aquele famoso branco na hora da prova? O toque que a gente dá para os alunos é começar a treinar o tempo de cada questão. 3 minutos. Se ele sentir, ele perceber que em 2 minutos, mais ou menos, ele não consegue resolver, desenvolver exercício, aí sim, passa para a próxima e deixa que ao final ele retome essas questões mais difíceis, ou que ele naquele momento julgou as mais difíceis. E agora as notícias internacionais. Diante da crise migratória que atinge a União Europeia, diversos países da América do Sul declararam recentemente que estão dispostos a abrir suas fronteiras e receber parte das centenas de milhares de refugiados que deixam o lugar onde vivem, na esperança de fugir de conflitos e da pobreza. Alguns líderes sul-americanos anunciaram medidas para receber novos imigrantes. O presidente venezuelano Nicolás Maduro, por exemplo, disse que receberá 20 mil refugiados que vivem o que ele qualifica como diáspora síria. A Argentina ratificou a continuidade do programa Síria, que concede vistos por razões humanitárias aos cidadãos que fogem da guerra. A chilena Michelle Bachelet afirmou que seu país trabalha para receber um número significativo de imigrantes. Já a presidente Dilma Rousseff disse que o Brasil está aberto a acolher parte deles. A participação da América do Sul é fundamental no processo de imigração, segundo o porta-voz da Organização Internacional para a Migração, Joel Millman. Segundo ele, países sul-americanos podem contribuir fornecendo ajuda humanitária e concedendo asilos aos mais necessitados.
E na Europa, a situação continua crítica. 13 pessoas morreram neste domingo, incluindo crianças, depois da colisão de uma balsa com um bote de imigrantes que seguia da Turquia para a Grécia. Outras 13 pessoas são consideradas desaparecidas. O acidente aconteceu na costa noroeste da Turquia. No total, 46 refugiados estavam no bote que afundou no Mar Egeu. A nacionalidade das vítimas não foi divulgada. A guarda costeira conseguiu salvar 20 passageiros e continua procurando possíveis sobreviventes. Nos últimos meses, muitos migrantes, em sua maioria sírios, tentaram viajar da Turquia para as ilhas gregas mais próximas, porta de entrada para a União Europeia. As condições de travessia do Mar Egeu são perigosas e os naufrágios frequentes. No total, 274 migrantes morreram afogados desde o início do ano em águas turcas e 53.200 foram resgatados pela Guarda Costeira, segundo o governo. A América Latina vive um momento de revolta contra a corrupção. Além do Brasil, com o escândalo do Petrolão, e a Guatemala, que afastou o presidente, manifestações em Honduras também exigem o fim do abuso do poder. Centenas de hondurenhos marcharam pela capital Tegucigalpa para exigir a renúncia do presidente Orlando Hernández. A manifestação também pedia a instalação de uma comissão internacional contra a corrupção. Números não oficiais disseram que pelo menos 1.000 pessoas estiveram presentes ao protesto. As manifestações no país da América Central começaram em maio, quando a promotoria comprovou que 330 milhões de dólares foram extraviados da Previdência. O presidente Hernández reconheceu que pelo menos 94 mil dólares desse montante foram destinados à campanha que o levou ao poder. Em manifestações pacíficas, milhares de venezuelanos foram às ruas para cobrar a libertação de Leopoldo López, condenado por conta da violência registrada em um protesto no ano passado. O protesto foi convocado pelo próprio Leopoldo López e reuniu aliados que participam da chapa que vai disputar as eleições legislativas de dezembro. Na pauta estavam exigências como a volta de políticos exilados, medidas para superar a crise econômica, controle da inflação e um freio na insegurança e violência. A mobilização também cobrou a participação maciça dos venezuelanos no próximo pleito. Segundo o Data-Análises, Instituto de Pesquisa do país, a oposição tem 20 pontos de vantagem e pode ganhar a maioria legislativa pela primeira vez em 16 anos de chavismo. Os gregos foram às urnas neste domingo para uma nova eleição geral, convocada para escolher quem conduzirá o país no processo de obtenção de nova ajuda internacional. Esta já é a terceira votação no país apenas neste ano e a quinta eleição geral desde 2009. Segundo jornalistas e analistas, a desilusão é nítida nas ruas. Pesquisas também confirmam esse clima ao apontar que 20% do eleitorado continua indeciso ou tende a anular o voto. Isso seria em parte consequência desse cansaço eleitoral. O governo que sair desse pleito deverá executar o terceiro resgate econômico recente do país, depois que o partido no poder, o Syriza, perdeu a maioria parlamentar. E o México lembrou neste sábado o 30º aniversário do terremoto de 1985 que devastou a capital do país. A data foi marcada por uma grande simulação que aconteceu em todo o país. A cidade do México ativou pela primeira vez o alerta sísmico em um sistema de alto-falantes. Mais de 80 mil servidores públicos em todas as regiões do México participaram do exercício preventivo. O objetivo das autoridades é evitar outra tragédia como a que aconteceu em 1985, que deixou um saldo de 45 mil mortes, segundo organizações civis, e 20 mil, segundo números oficiais. O primeiro contrato de gravação dos Beatles, assinado em 1961, foi vendido neste sábado por 93 mil dólares em uma casa de leilão em Nova York. O raro documento tem as assinaturas de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Pete Best, baterista original do grupo que depois foi substituído por Ringo Starr. A banda assinou o contrato em 1961 em Hamburgo, na Alemanha, quando ainda era desconhecida.
Outros itens também foram arrematados, como um cardápio autografado pelos músicos em 1965 na Áustria. O famoso Quarteto de Liverpool se separou em 1970. Foram apenas 10 anos tocando juntos, mas tempo suficiente para deixar uma legião de fãs em todo o mundo e ser considerada uma das maiores bandas de todos os tempos. Não saia daí, um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. Calor intenso neste fim de semana. Na cidade de São Paulo foram registrados 35,5 graus Celsius, um recorde histórico, a maior temperatura do inverno em 2015 e o maior índice da história da estação desde 1943. A anterior foi de 35,3 graus Celsius em 26 de setembro de 2004. Já a máxima do ano foi registrada em 19 de janeiro, de 36,5 graus Celsius. As taxas de umidade relativa do ar devem ficar abaixo dos 30%. E a onda de calor em todo o estado de São Paulo permanece até o fim da próxima semana. Veja agora a previsão do tempo para esta segunda-feira em todo o país. A semana vai começar quente por quase todo o Brasil. Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade ainda vão atuar no Rio Grande do Sul, mas não há mais risco de temporais. De qualquer forma, como já choveu muito no estado nos últimos dias, qualquer chuva já pode agravar os problemas. Também chove a qualquer hora no oeste do Amazonas e do Acre. Mas na maior parte do país, nas áreas claras do mapa, o sol brilha forte e o tempo fica firme. Chove de forma passageira no litoral da Bahia, Sergipe e Alagoas e entre Macapá e Rio Branco. A mínima prevista para Porto Alegre é de 18 graus e 24 em Campo Grande. A máxima prevista para São Paulo é de 34 graus, 37 no Rio de Janeiro e 38 graus em Palmas. Os termômetros de rua devem marcar temperaturas ainda mais elevadas, mas não são oficiais, como a de uma estação meteorológica. E um dado interessante, a geração de energia limpa no país é 3 vezes maior que a média de todos os outros do mundo. É o que mostra um estudo do Ministério de Minas e Energia. Com 20% das reservas de água doce do mundo, o Brasil é uma liderança na geração de energia elétrica a partir das hidrelétricas. O estudo mostra que o Brasil tem 39% da matriz energética formada por fontes renováveis, quase 3 vezes mais que a média mundial. Além das hidrelétricas, entram neste conjunto a biomassa, baseada em recursos vegetais como a cana-de-açúcar e as energias solar e eólica. Tendo sempre em conta o porte econômico do Brasil, o tamanho do Brasil. Então, se a gente for comparar com outros países, realmente o Brasil é o país com maior percentual de fontes renováveis em sua matriz. E com uma possibilidade de expansão ainda por vários anos, né, com toda a expansão que o Brasil vem a ter ainda de energia, de manter ou até aumentar esse percentual das fontes renováveis, né, em relação ao mundo de uma forma geral. E em São Paulo, a CEAGESP está promovendo a 3ª edição do Festival Gastronômico do Pescado e Frutos do Mar. São esperados 30 mil visitantes. Essa é a 3ª edição do Festival do Pescado e Frutos do Mar, que acontece em São Paulo, no maior mercado atacadista de peixe do Brasil. Antes do público chegar aqui no CEAGESP, o chefe de cozinha Ivair Félix prepara todas as delícias. São cerca de 60 pratos, entre quentes e frios. É uma diversidade muito grande de peixes que existe dentro deste evento. O que é a ideia da direção? É mostrar o que há de melhor entre peixes, crustáceos, os que temos dentro do Brasil que as pessoas não conhecem. Porque muitas pessoas não conhecem a CEAGESP.
Quando vê falar CEAGESP, só vê falar de flores, aqueles que trabalham com grandes eventos, e outros com legumes. Não sabe nem que existe aqui peixe, o peixe aqui é vendido no atacado. Então, se às vezes uma família grande, eu aconselho que se reúna e compra uma caixa do peixe que eles gostam e se divide entre si, que o preço é muito mais acessível. Para atender o público esperado de 400 pessoas por dia, totalizando 30 mil visitantes, foram necessários 12 toneladas de camarão para fazer tanto assado no espeto como ao alho e óleo e na paella. A paella marineira é um dos pratos mais esperados pelo público. O tempo de preparo é de quase 3 horas. São utilizados 31 quilos de frutos do mar e ela pesa 100 quilos com o restante dos ingredientes. A CEAGESP realiza esse festival para dar luz, para dar visibilidade ao setor de pescados aqui da CEAGESP, porque é o maior do Brasil. Então é um ambiente super familiar, você vê crianças, de famílias completas, grupos de amigos que vêm aqui prestigiar o festival. Um ambiente para todos. Para essas amigas de infância, uma oportunidade para colocar o papo em dia. A questão é o seguinte, vamos trabalhar e fazer exercício com a língua, ou comendo ou falando. Vim por indicação da Deb, da Simone. As 3 aqui já são veteranas, eu que sou novata. O que chama mais atenção? O que você gosta mais de comer? Do camarão, do peixe, da meca. O festival acontece até dezembro e a cada semana é servido 3 tipos de peixes. Para saber quais são os cardápios da semana, basta entrar no site www.festivaiceagesp.com.br. Delícia, hein? E o Festival Gastronômico vai até o dia 6 de dezembro, dá tempo, hein? A CEAGESP fica na Avenida Doutor Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina, em São Paulo. E o movimento 90 Graus inaugurou neste fim de semana o primeiro jardim vertical do projeto Corredor Verde em São Paulo. A obra deve ser multiplicada em outros prédios da região central da capital paulista. A reportagem é de Diógenes Gonzalez. Os tons de verde das 29 espécies de plantas cobrem o condomínio UDES, na capital paulista. Uma paisagem agradável que se mistura com o céu, desafia o cinza da cidade. A ideia que foi levada para a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura conseguiu fazer um arcabouço legal para permitir que empresas com dívida ambiental, vamos chamar assim, pagassem essa dívida em jardim verde vertical. E isso é um barato, porque São Paulo tem muito em pena cega, que são essas fachadas sem janelas, né? E com verde, ruído e poluição sonora, visual e atmosférica são mitigadas pelo efeito do jardim. Então é uma coisa muito legal, para valer mesmo. Foram 30 dias para construir este jardim vertical. Um trabalho que deve mudar a paisagem da região do Minhocão. E ainda, o Movimento 90 Graus espera fazer o mesmo trabalho em mais 20 prédios. A gente já tinha o levantamento de todos os condomínios que tinham interesse e a possibilidade que era fazer isso. E a Prefeitura foi aí buscar maneiras de transformar isso numa política pública, né? Eles entendem dos mecanismos, a gente entende da ação na cidade. Então acho que foi uma boa fusão aí de interesses para deixar a cidade um lugar mais interessante. Assim. O Movimento 90 Graus quer fazer 8.000 metros quadrados de jardins verticais como este. Para isso, especialistas escolhem plantas apropriadas, resistentes, que ajudam a melhorar a qualidade de vida dos paulistanos. Que a gente aproveitou mais de plantas da Mata Atlântica, furação de chão de floresta. Até uma certa altura, e daí onde a incidência de sol é mais alto, que é por volta de 2/3 da altura, eu coloquei, na verdade, optei para plantas do cerrado, assim, plantas que aguentam mais sol, vento, movimento. A síndica mal tem palavras para expressar tamanha alegria e garante que a ação só traz benefícios para os moradores do condomínio. É emocionante. O Movimento 90 Graus nos procurou,
foi feita uma reunião de condomínio, né? E aí na Assembleia um representante dele apresentou todo o projeto, principalmente tecnicamente falando como que ia ser feito, sem prejudicar a parede, o apartamento, né? Principalmente infiltração. E aí todos gostaram, né, do projeto e foi aprovado em ata. A ideia e o próprio trabalho encantam quem passa pelo Minhocão nos dias em que ele se transforma num extenso parque de 2,8 km. Está colocando uma coisa inédita, né, no Minhocão. O Minhocão sempre foi visto como uma coisa bruta, de concreto, asfalto. Então, isso vai na direção de humanizar essa região, né? O senhor vai incentivar essa iniciativa por toda a cidade, prefeito? Aqui, a poluição atmosférica, em função dessa bandeja aqui que não deixa os poluentes subirem, né? Eles ficam retidos, né? Se transformou num lugar muito ruim para o meio ambiente e para a saúde humana. Então, esse corredor vertical visa uma mitigação desses efeitos até que a cidade dê outro destino para o Minhocão, né? Porque isso está em discussão a partir da aprovação do plano diretor. É uma bela iniciativa. E agora o esporte. 3 jogos abriram a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Voltando a jogar no Pacaembu, o Palmeiras venceu o Grêmio. Já o Fluminense chegou ao seu 8º jogo sem vitória. A Ponte Preta resolveu o jogo ainda no primeiro tempo. Borges abriu a contagem para a Macaca. Fernando Bob ampliou de pênalti. Borges marcou seu 2º gol na partida e o 3º da Ponte. No segundo tempo, o tricolor carioca ainda descontou com Gustavo Scarpa, mas ficou assim. Ponte Preta 3, Fluminense 1. Jogando no Pacaembu, Palmeiras saiu na frente do Grêmio com Vitor Hugo. Luan deixou tudo igual. Mas com gols de Lucas Barrios e Rafael Marques, o Palmeiras dominou o jogo. No final, Luan ainda descontou de pênalti, mas nada adiantou. Palmeiras 3, Grêmio 2. O Internacional saiu na frente do Figueirense com gol de pênalti de Alex. Mas Thiago Santana deixou tudo igual. Internacional 1, Figueirense também 1. E pela manhã, o Corinthians venceu o Santos por 2-0 e o Goiás venceu o Joinville por 3-0. Agora vamos para mais um intervalo. Até lá! Olá, boa tarde. Este é o Jornal Toda Hora, a informação completa. E o pai do menino Gustavo, que caiu do 26º andar, prestou depoimento nesta sexta-feira ao delegado que investiga o caso. Giovanni Storto estava acompanhado do advogado e de alguns familiares. Visivelmente cansado, o farmacêutico Gustavo Storto passou a tarde no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, em São Paulo. Ao sair, ele defendeu a ex-mulher. Foi um acidente, a mãe do Gustavo era uma ótima mãe. Tanto ela quanto eu fizemos o máximo para ele, demos tudo de melhor para ele. E foi uma fatalidade que todos nós estamos sofrendo e nós acreditamos nisso. Nós acreditamos nesse acidente, infelizmente, que tirou um anjo que Deus levou. Giovanni não conversou com Juliana depois da morte do Gustavo. O delegado que investiga o caso disse que tudo encaminha para o indiciamento por homicídio culposo. Dr. Gilson Campinas ainda não sabe se vai pedir nova perícia no apartamento da família Storto. O trabalho da nossa perícia aqui, ela sempre foi muito bom. Então, eu confio no trabalho dos nossos peritos. A nossa perita-chefe aqui, ela é muito minha amiga, é uma pessoa confiável, uma pessoa de um trabalho escorreito e maravilhoso. Então, tenho certeza que o laudo virá bem. Agora, é óbvio que o laudo pode estar tecnicamente bem, eu posso ter dúvidas e perguntas a serem formuladas. Aí a gente vai perguntar e
com certeza eles tentarão responder. Ainda de acordo com o delegado do caso, o depoimento do pai do Gustavo, o senhor Giovanni, foi de fundamental importância para esclarecer as dúvidas sobre o caso. Ele não pôde adiantar para a nossa equipe o que ele conversou durante essas 3h30 de depoimento com o pai do menino. Ele falou ainda que é importante ouvir as pessoas que trabalham na escola onde o Gustavo estudava para entender a dinâmica da mãe do garoto com o rapaz e com o filho. E ainda nos afirmou que não tem uma data para Juliana prestar um novo depoimento. Agora, a senhora acredita que havia alguém no apartamento com o garoto? Olha, nenhum elemento indica isso. Está descartado? Estamos tentando todas as linhas e buscando todas as linhas. Mas é uma das linhas menos possível e menos provável de ter acontecido. Descartamos? Só vamos descartar a hora que tivermos certeza técnica do que se passou no apartamento. O caso foi na última quinta-feira, quando o menino Gustavo Estorto, de 5 anos, caiu do 26º andar no edifício em que morava com a mãe, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. E vamos carregar isso para o resto da nossa vida, mas temos que olhar para frente e ele foi um anjo que só trouxe alegria para a gente. E para quem está preocupado com a atual situação econômica do país, olha só. Novos indicadores mostram piora no setor no segundo semestre deste ano. Números mais recentes da economia real indicam que a situação do país tende a piorar até o fim do ano. Encomendas de produtos essenciais para a produção, como energia e embalagens, continuam em queda em relação ao ano passado e a meses anteriores deste ano. Outros setores, como a construção civil, ainda vão sentir reflexos mais fortes do tombo da economia nos últimos meses de 2015. Segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o Natal não trará alento para a economia. E uma pesquisa de um banco americano com gestores internacionais mostrou que 90% deles acreditam que o Brasil vai perder o grau de investimento. Entre os países emergentes que estão com economias mais deterioradas, o Brasil é o que mostra maior probabilidade de ser classificado no grau especulativo por ao menos 2 agências nos próximos 2 anos. Na Moody's, um novo rebaixamento colocaria o Brasil no grau especulativo. Na Fitch, o Brasil está a 2 níveis de perder o grau de investimento. A perda do selo do grau de investimento por ao menos 2 agências de classificação de risco é um complicador adicional para a economia de um país. E a presidente Dilma Rousseff se reuniu neste sábado no Palácio da Alvorada com os ministros Aloysio Mercadante, da Casa Civil, e Nelson Barbosa, do Planejamento. O objetivo do encontro foi discutir a reforma administrativa a ser anunciada até o fim do mês, que pode resultar na extinção de pelo menos 10 dos 39 ministérios e os últimos detalhes do pacote fiscal a ser enviado ao Congresso a partir desta segunda-feira. O ministro da Fazenda estuda diminuir os gastos da Previdência Social como forma de se antecipar à reforma promovida pelo governo. As aposentadorias por invalidez ou ganhas na Justiça estão na mira dos técnicos da pasta. A redução de cerca de 8 bilhões de reais gastos com a Previdência seria feita a partir de 5 medidas. Entre as ações imediatas em estudo estão a revisão dos benefícios concedidos pela Justiça, a ser feita pelos peritos do órgão, a participação destes profissionais nas audiências judiciais, a reavaliação das aposentadorias por invalidez, a reabilitação profissional dos trabalhadores aposentados por invalidez e o combate à fraude na Previdência Rural. E o governador Geraldo Alckmin, do PSDB de São Paulo, negou neste sábado apoio para a criação da CPMF, uma das iniciativas do governo federal para tentar equilibrar as contas públicas e conter a crise econômica. A declaração foi feita após a abertura de um evento para empresários do agronegócio, realizado em Campinas, a 93 quilômetros da capital paulista. Segundo Alckmin, antes de criar mais taxas, o governo federal deve diminuir os custos para depois gerar receitas. E o ex-ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira, disse em São Paulo durante um fórum que o governo errou mesmo na condução da política econômica. Ele acredita que a alta do dólar favorece a exportação.
um dos caminhos para ajudar o país a sair da crise. Um professor emérito da Fundação Getúlio Vargas. Mais do que isso, Luiz Carlos Bresser Pereira traz para essa reunião um currículo recheado com vários ministérios. O principal deles, o da Economia, no governo José Sarney, em 1987. Nesse fórum, em São Paulo, ele discute com economistas, representantes da indústria e estudantes da Fundação Getúlio Vargas a competitividade e o crescimento do setor. Um violento queda no preço das commodities que aconteceu só no segundo semestre de 2014. Em seguida a isso, tem o problema da Petrobras e o problema que as famílias tinham se endividado muito durante o governo Lula e pararam de se endividar, não podiam mais. Em consequência de tudo isso, o Brasil entrou em recessão. Quer dizer, entrou em recessão já no finalzinho de 2014, mas ninguém sabia. Na eleição, não é? Por exemplo, a oposição em nenhum momento falou que o Brasil estava entrando numa recessão. Apesar da disparada do dólar, que tem preocupado muitos empresários, o professor da FGV vê com otimismo o cenário para o país. Como a taxa de câmbio está apreciada, quer dizer, esse preço em termos de reais fica muito pouco. A meta do governo federal é reduzir os gastos para 2016 e arrecadar um pouco mais que 40 bilhões de reais para cumprir com as obrigações legais. Você quer aumentar imposto, não é? Tem que discutir com a sociedade qual é o serviço a mais que você vai dar, qual é o serviço a menos que você vai tirar. Mas você vai na Suécia, por exemplo, alguns anos atrás o Estado queria oferecer um serviço adicional. Então ele fez a conta e disse, isso vai custar tanto. Foi feita o plebiscito, deu vitória a quem queria aumentar o imposto, aumentou-se o imposto, foi feito o serviço. E mesmo diante a uma crise econômica com um reajuste fiscal anunciado pelo governo federal, Luiz Carlos Bresser Pereira tem esperança de um futuro melhor para o povo brasileiro. Tenho certeza de que daqui a 2 anos vai estar tudo muito melhor. Daqui a 1 ano ainda não sei. Seria bom que tivesse, mas depende do efeito que o câmbio vai ter, a depreciação vai ter sobre a economia. E depende da Dilma conseguir realizar esse ajuste, convencer o Congresso a ajudá-la nesse negócio, porque é responsabilidade dele. Este é o Jornal Toda Hora. Informação completa.